Seven Artisans 25mm Vision T1.05 Cine. Meus amigos, alcançamos o Olimpo dos equipamentos. E olha, eu vou te falar uma coisa, assiste esse review, porque depois que você está no Olimpo, é difícil descer dele. Vai, roda a vinheta aí. E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô bom. Então, meus amigos e minhas amigas, chegamos no Olimpo, como eu falei pra vocês, e vamos testar hoje uma lente de cinema. E eu já queria começar agradecendo aqui a Seven Artisans por ter enviado esse equipamento. Então, muito obrigado, Seven Artisans, por ter enviado aqui, ter acreditado aqui no meu trabalho. E você vai encontrar o link, ó, aqui na descrição se você ficar interessado. Gente, é o seguinte, primeiro eu tenho que falar pra vocês a diferença do T-stop, que tem nas lentes de cinema, pro F-stop, que tem as lentes que a gente conhece, que é as lentes de fotografia, certo? O F-stop é o seguinte, ó, como que você mede isso? É uma medição geométrica do negócio. Distância focal, aí você vai dividir pela largura aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Você vai medir aqui, ó. Só que tem algumas pegadinhas. Se você medir pela frente, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, né? Então você tem algumas pegadinhas aí que é meio difícil. Ó, o seguinte, essa aqui é uma 2470 f2.8. Então, ó, se você perceber, ó, ela é grandona aqui atrás, tá vendo? Ela é bem grandona e ela é grandona na frente. Se eu faço a medição por aqui, dá tudo errado. Como que eu sei que dá errado? Porque a gente já tem a resposta. A resposta é 2.8. Então eu tenho que me aproximar desse número. E como que eu consegui? Na hora que eu mexo no zoom aqui, jogo ela em 70mm, você tá vendo que tem tipo um anel ali dentro, ó? Você tá vendo que esse anel é menor do que o elemento que tá aqui fora? Então eu tenho que medir por esse anel, porque a luz vai entrar aqui dentro, ela não vai se expandir. Esse é o menor local que a luz vai passar, com exceção do diafragma quando você vai fechando. Então, ó, eu vou medir aqui, ó. Você mede aqui mais ou menos, você vai fazer essa medição, ó, pra você descobrir na sua aí, ó. Só pra você, curiosidade, ó. Você mede assim mais ou menos. Opa, peraí, tá muito no cantinho aqui, né? Ó. Você vai fazer a medição aqui, mais ou menos no anel. E aí você vai fazer distância focal dividido por esse número que você chegou aí. Então no caso aqui eu coloquei 70mm dividido pelo número aqui que depois eu vou fazer, vou colocar aí pra você ver. Dá exatamente o 2.8. Você viu? Isso é uma medição. Isso não é transmissão de luz. Isso não quer dizer que a luz está passando aqui realmente está chegando no seu sensor 2.8. Já as lentes de cinema a medição é transmissão de luz. É a transmissão real. Os caras vão lá e ele testa, ó, passou 2.0. Então você sabe que no seu sensor está chegando precisamente 2.0. Equipamentos de cinema tem isso, essa precisão, você precisa disso. Se você tiver as lentes do mesmo set, por exemplo, que nem essa daqui, tem mais lentes. Você tem a 25, é o que eu estou testando, tem a 35 e a 50, são lentes que compõem o mesmo set. Sempre que você colocar uma em T2 e a outra em T2 e a outra em T2, vai transmitir exatamente a mesma coisa. Então essa precisão é muito maior nas lentes de cinema, porque é calculado a transmissão e não simplesmente a parte geométrica, a medição, entendeu? E isso é interessante, gente, porque é o seguinte, eu fui fazer alguns testes aqui de comparativo e coloquei a lente de cinema em T2.8 e coloquei as minhas lentes aqui, tanto a 24mm que eu vou testar junto nesse review e a 2470-2.8, eu percebi que em 2.8 a lente de cinema é muito mais clara que as mesmas lentes aqui de fotografia em 2.8. É impressionante. É diferente quando é transmissão real e quando é só um número baseado em medição e em geometria, quando essa parte de transmissão não está sendo levada em conta. Então vamos lá para a ficha técnica, que é a Seven Artisans 25mm Vision T1.05. É uma lente inteiramente feita de metal. Impressionante a construção desses equipamentos. A gente vem testando algumas lentes manuais que são extremamente bem construídas, mas nada se compara a isso daqui. A impressão que eu tenho é o seguinte, as lentes de fotografias elas são para durar alguns anos. Se você cuidar muito bem, vai durar anos. As lentes de cinema, assim, são décadas. Acho que os caras colocam na conta assim, não, tem que durar aí décadas. É décadas, o negócio é décadas. Trabalhamos apenas com décadas. Porque eu nunca vi nada tão bem construído e preciso que nem essa lente. E ela tem uns engates assim que eu não sei para que é, eu procurei que nem maluco. Se você souber o que é esses engates que coloca nela, onde que monta isso, se tem algum equipamento que vai ser plugado ali, porque eu não tenho a mínima ideia, procurei até no site deles e não sei. Internamente ela tem 11 elementos e 9 grupos.
E desses 11 elementos, que é vidro pra caramba, tem 3 que eles colocam assim como vidro ED. E o diafragma tem apenas 13 lâminas. E ela aceita filtros gigantescos de 82 milímetros. Inclusive eles me mandaram um filtro de densidade neutra variável muito bom. E tudo isso pesando 964 gramas. O negócio é bruto, é pesado. Vamos falar um pouquinho da usabilidade. Na parte da frente a gente tem um anel de foco, que tem incríveis 270 graus. Desses 270, pelo menos 200 graus é para você sair do foco mínimo, que é 23 centímetros, até 1 metro. Sim, são pelo menos 200 graus só para você chegar a 1 metro. Isso quer dizer o quê? Gente, é uma lente de grande abertura. Quanto mais eu estudo sobre cinema, quanto mais eu vejo, mais conheço dos equipamentos, tudo no cinema é baseado em precisão. E você precisa desse anel longo como uma precisão. E realmente é diferente focar com uma lente de cinema e focar com uma lente de fotografia que você quer fazer vídeo. É um nível de precisão assim, cara, que eu não tinha experimentado antes. Na parte de trás a gente tem o controle do diafragma e você vê que todos eles aqui, ó, tem tipo uma engrenagem, né, que é para você engatar no follow focus, porque eles já partem do princípio que você vai comprar, colocar na câmera, instalar um follow focus e, né, você vai incrementando aquilo lá para você conseguir fazer, usar, na verdade, o equipamento da maneira correta. E é o seguinte, eles fizeram uma coisa bem interessante, como é um set de lentes, 25, 35 e 50, as 3 lentes, o anel de foco e o anel do diafragma fica na mesma distância. Se você colocá-las em pé assim, ó, fica exatamente na mesma distância. Isso quer dizer o quê? Quando você troca uma e coloca a outra, você não precisa regular o follow focus, já está tudo lá, tirou, colocou e já era. Essa é a diferença de você trabalhar com um sistema fechado. E ela é feita para o APS-C, né? Mas ela é vários mounts, né? Eu vou colocar aí porque tem vários mounts, mas você pode usar aí na sua R6, na sua R7, na câmera que você quiser aí, é só ver se tem o mount, que é sensacional. Vamos falar agora sobre a usabilidade. Essa lente não é para iniciante, literalmente não é, e não é uma lente de usabilidade fácil. Principalmente se você não tem toda a parafernália para você operar esse equipamento. Então, por exemplo, se você é que nem eu, que tem uma câmera, você vai ter uma dificuldade muito grande, porque além do peso, os fabricantes já esperam que você vai colocar um follow focus, você vai colocar uma gaiola, tudo isso para facilitar a operação. É só você pega um setupzinho básico de cinema, você vai ver que a câmera é desse tamanho. Só que no final fica tudo assim, ó, gigantesco. Por quê? Porque eles vão acrescentando as coisas que é para facilitar a sua vida. E lembrando que o cinema é uma coisa muito mais pensada, né? Você pensa certinho no take, ó, vai estar aqui, vai mexer ali, vai não sei o quê. Então você tem tempo para fazer tudo isso, encaixar todas as coisinhas bonitinhas, porque tá tudo programado, tá tudo dentro de um roteiro, tá tudo bonitinho. Que nem esse vídeo aqui, ó, tá tudo roteirizado. Inclusive essa parte não tava, improvisei aqui. Eu tô livre pro improviso também. Ó, e do único item necessário que seria, ó, vamos lá, o follow focus, uma gaiola, um monitor externo, que é o mínimo para você assim conseguir fazer algo legal, extrair o máximo do equipamento. De tudo isso, eu só tenho um monitor externo, que já me facilitou assim muito para fazer foco, muito, mas muito. O monitor da câmera é bom, mas ele é pequeno. Então esse monitor, cara, nossa, me facilitou muito. Sem ele eu acho que ia ser muito mais difícil. Com todo esse equipamento aí, a minha câmera subiu para mais de 2 kg. E se eu colocasse todo o necessário, follow focus mais a gaiola, provavelmente ia chegar ali nos 3 kg. Isso sem falar de um tripé, então assim, usabilidade não é nem um pouco fácil. Só que é o seguinte, também não quero desanimar você e dizer assim, ah, não dá pra você fazer. Dá, você vai ter um pouco mais de dificuldade, mas dá, porque eu fiz. Talvez as minhas imagens não sejam perfeitas, tremi mais que o necessário, mas dá pra você fazer, é só você ir pegando a manha. É aquele tipo de equipamento que você compra e tem que estudar. Comece a estudar o equipamento, vai pegando a manha, vai treinando em casa antes de você sair ou levar pra algum trabalho, alguma coisa assim. Bom, então essa lente é uma lente simples, porque é uma lente completamente manual. Agora vamos falar um pouquinho da qualidade de imagem. Então vamos lá, gente, começando em T1.05, a imagem é um pouco soft, mas ainda assim você consegue ter nitidez e resolução. E fechando para T1.4, a imagem já melhora muito, você já tem muito mais resolução e nitidez. Quando você fecha para T2.0, a imagem já está praticamente perfeita, aí é só uma questão de você querer mais profundidade de campo ou não. Uma grata surpresa que eu tive é que tem pouquíssima aberração cromática. Ela tem
existe, mas não atrapalha nem um pouco. Uma coisa que eu reparei, em abertura máxima até 1.4, a imagem tem uma cor um pouquinho mais rosadinha, um pouquinho mais quente. A partir de 1.4, indo para T2.0, T2.8, seguindo, a imagem toma uns tons um pouquinho mais esverdeados. Isso é uma coisa que eu não gostei muito, né? Muda um pouquinho de cor. E já engatando aqui falando sobre o flare, que eu sei que vocês vão querer saber, a galera de cinema gosta muito de flare, meu Deus do céu, flare. Olha, eu fiz os testes do flare, não achei que o flare é ruim ou que atrapalha alguma coisa na imagem ou que perde muito contraste. Achei bem controlado, para falar a verdade. Agora, se ele é bonito, se ele é feio, isso vai de você. Você que diz aí, porque eu percebi que o flare é uma coisa de gosto. Tem gente que ama, tem que ter não sei quantos negocinho aqui. Tem gente que simplesmente odeia. Então me diz aí, diz nos comentários, você achou esse flare bonito ou feio? Ou tipo, tô nem aí. Eu sou do time tô nem aí. Agora vamos falar de uma coisa que eu me importo muito e que eu sei que você também gosta, que é o desfoque. Galera, olha, eu não sei como começar a dizer isso. É um desfoque assim, tão bom, que me lembra aquelas lentes de série L da Canon de grande abertura, tipo uma 50mm 1.2, uma 85 1.2, que são as lentes que eu acho que tem um desfoque mais bonito da linha de fotografia. E essa tem tudo isso. Olha só, eu fiz um breve comparativo aqui do desfoque, colocando ela em 2.8 para igualar as lentes que eu tenho aqui, né? Então eu testei a EFS 24mm em 2.8, 2470 em 2.8, todas em 24mm e a 25mm em 2.8. E cara, a diferença do desfoque é muito gritante. Eu não sei se você vai conseguir ver pelo vídeo aí, por causa da compressão, eu não sei. Talvez é bom você ver numa tela um pouco maior. Mas pra mim, no monitor aqui, o desfoque dela assim tá em outro patamar, é muito melhor. Aí você consegue realmente separar o sujeito do fundo assim de uma maneira incrível. E pelo fato de você conseguir focar muito perto também, você consegue fazer uns close-ups assim sensacional. Claro que gera um pouquinho de distorção porque é uma 25mm. Inclusive, eu até acabei esquecendo de falar para vocês da distorção. Em relação à distorção, eu achei super tranquilo. Em nenhum momento eu tive alguma imagem que a distorção acabou com a imagem. É uma lente extremamente bem balanceada. Agora vamos falar desse anel de foco e de um negócio chamado respiro de foco. Você sabia que isso existia? Eu já tinha escutado esse termo, mas eu nunca foquei muito em aprender o que era e o que causava. Como chegou essa lente de cinema, eu comecei a estudar sobre o equipamento e todo cineasta falava no respiro de foco, de não sei o que. Eu uso essa lente aqui porque o respiro dela é mais de boa, não sei o que. E comecei a pesquisar. E eu descobri o que é o respiro, pelo menos assim, de uma forma para explicar para vocês sem ser tão técnico e chato. É o seguinte, quando você mexe o anel de foco da sua lente, que está lá girando, o elemento que está lá dentro ele se movimenta para fazer o foco. Numa lente um pouco mais barata, ou até lentes caras fazem isso. Quando você vai mexendo, uma lente de fotografia, você vai mexendo, aquele elemento lá dentro, se ele se movimentar muito, você altera o fundo. Não só o fundo, você altera a proporção das coisas. Então imagina o seguinte, eu fiz um teste aí com a 24mm. Na hora que eu mexo no anel de foco, você percebe que o fundo está mudando de tamanho. Tá aparecendo coisa no enquadramento ou sumindo coisa do enquadramento que eu não queria que acontecesse. Já uma lente de cinema, ela é pensada até nisso, para essas coisas não movimentar, porque imagina, você está fazendo um filme, o personagem vai sair do ponto A, vai vir até o ponto B e você tem que focar nele, o ponto B é mais próximo, é tipo isso aqui, ó, mais próximo. Ó, inclusive essa daqui tem respiro, ó o fundo se alterando de tamanho, ó. Olha só que interessante, ó, dá para ver aqui, ó o fundo mudando de tamanho, ó. Conseguiu ver? Você conseguiu ver aqui, ó, dá para você ver aqui, eu vou fazer de novo, hein, ó. Olha lá, mudando de tamanho. Então você imagina que o personagem vai fazer esse movimento e o fundo começa a mudar de tamanho. Aí você tem uma impressão, né, que o negócio tá fazendo assim, ó. Impressão não, realmente tá fazendo assim, tá acontecendo, né? Tipo, tá como se fosse respiro, né? Entendeu? Eu descobri sozinho. Isso aí é analogia que eu inventei agora. Isso pode te atrapalhar porque pode revelar coisa do cenário que você não queria que revelasse, ou pode ser simplesmente causar alguma sensação ruim num vídeo. Então, lentes de cinema ela é preparada e pensada para não ter esse efeito assim de uma maneira muito gritante, né? Inclusive as câmeras novas, a Sony eu sei que tem, ela resolve isso por software e funciona muito bem, inclusive. Parabéns, Sony. Parece que a Canon tá correndo atrás disso aí também. E essa lente, cara, é quase nulo o respiro. Você muda o anel, a imagem
sai de foco ou entra em foco, mas está tudo ali, tudo mantém a proporção. Lembra que eu falei para vocês que quando você chega lá no Olimpo, é difícil você descer? É por causa desses detalhes, bicho. Eu comecei a ver esses detalhes e falei, cara, esses equipamentos eles são muito bem construídos. Não é só uma qualidade de construção para durar décadas. É tudo pensado nesse negócio, cara. Então isso é o respiro de foco. Depois também isso eu acho que dá um vídeo bem legal pra gente pegar várias lentes e ver qual que tem mais respiro, qual que não tem. Eu sei que tem lente da linha de fotografia também que não tem respiro de foco e sei que tem lentes sensacionais que tem respiro de foco. Faz o teste você, coloca a sua lá e mexe no anel de foco e vê se o fundo muda de tamanho, se as coisas saem da proporção. Bom, se você chegou até aqui, parabéns, passou por um vídeo super técnico, chato de números. Agora eu vou deixar aqui algumas imagens que eu fiz, elas não necessariamente contam uma história, mas conseguem trazer para você aí a qualidade desse equipamento. Então dá uma olhada e a gente já volta aqui para comentar alguma coisa. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele joinha. Se você gostou, por favor, compartilha. Deu um trabalho absurdo fazer esse vídeo, mas valeu muito a pena, aprendi muito. Espero que você também tenha pelo menos aprendido alguma coisa. Então é isso, levanta a sua mão e fui!